Pensamentos negativos só mandam em você porque você se comporta como um servo obediente. Eles não têm poder algum sem a sua rendição. Toda vez que um pensamento te paralisa, te apavora ou te esmaga, não é a mente que venceu. Foi você que se ajoelhou sem perceber. Você já percebeu que acorda cansado antes mesmo do dia começar porque a sua mente já está correndo, cobrando, prevendo perdas, criando medos que ainda não existem, e mesmo assim você obedece cada pensamento como se fosse uma ordem legítima? O título deste vídeo é direto porque a dor é direta. Você não sofre porque pensa demais, você sofre porque vive sob o comando da mente. Sêneca foi implacável ao expor isso ao dizer que grande parte da nossa angústia vem do fato de nos preocuparmos com coisas que não dependem de nós e que muitas vezes nem sequer acontecem. O estoicismo raiz não tenta acalmar pensamentos, ele retira deles o poder de governar sua vida. Observe com honestidade brutal. Enquanto você tenta prever o futuro, o tempo está passando. Enquanto você dialoga com o medo, a vida está sendo desperdiçada. Enquanto você se identifica com cada pensamento, você se transforma em servo de algo que deveria ser apenas uma ferramenta. O choque é este. Não é o mundo que te escraviza, é a sua submissão interior. E este vídeo chegou até você porque, mesmo exausto, você já percebeu que continuar assim tem um custo alto demais. Aqui, você vai perceber algo que quase ninguém te disse. O pensamento não manda, ele sugere. O sofrimento nasce quando você confunde sugestão com verdade. Sêneca alertava que sofremos mais na imaginação do que na realidade, e isso não é poesia, é um diagnóstico psicológico preciso do que acontece agora dentro de você. Se você acha que precisa eliminar pensamentos para ter paz, já caiu na armadilha mais comum. A verdadeira virada não é silêncio mental forçado, é soberania interior. Quando você entende isso, algo começa a mudar não fora, mas dentro. E essa mudança não depende de motivação, depende de lucidez. Escreva nos comentários: eu não obedeço pensamentos. Perceba o peso dessa frase enquanto continua ouvindo, porque o mecanismo é simples e cruel. Quanto mais você discute com a mente, mais ela se fortalece. Quanto mais você tenta controlar o que não controla, mais ansiedade nasce. Sêneca não prometia conforto, ele oferecia clareza, e clareza dói antes de libertar. Ele ensinava que o tempo é o único bem realmente nosso e que entregá-lo ao medo é a forma mais silenciosa de autodestruição. Veja o que acontece quando você para de reagir automaticamente, quando você nota o pensamento surgindo e, em vez de segui-lo, apenas o observa passar como algo externo a você. Não é repressão, é governo. Não é fuga, é maturidade interior. A mente grita porque nunca foi contrariada e você chama isso de quem eu sou. Mas isso é apenas um hábito antigo. Quando você retira a identidade desse fluxo mental, algo profundo começa a se reorganizar. O corpo relaxa, o tempo desacelera e a ansiedade perde o trono. Não porque você venceu a mente, mas porque deixou de se ajoelhar diante dela. E agora observe com atenção. Se essa escravidão não é inevitável, se ela é aprendida, o que mais dentro de você foi aceito sem questionamento? E o que acontece quando você começa, de fato, a governar o que se passa dentro da sua própria cabeça? Quando você começa a praticar de verdade, a primeira coisa que aparece não é paz, é desconforto. Porque você percebe o quanto estava acostumado a reagir automaticamente a tudo que a mente dizia. Pensamentos surgem como sempre surgiram, mas agora algo mudou. Você não corre mais atrás deles, e isso assusta. Sêneca entendia esse ponto com clareza quando alertava que o hábito cria correntes invisíveis mais fortes do que qualquer prisão externa. A prática começa exatamente aqui. Notar o impulso de obedecer e não obedecer. Parece pequeno, mas é um rompimento interno profundo. Você sente a ansiedade subir e, pela primeira vez, não tenta resolver, explicar ou fugir. Apenas permanece. Esse ficar é o início da liberdade. Porque a escravidão não está no pensamento, está na resposta automática. E quando você não responde, algo dentro de você começa a recuperar o centro. No começo, a mente protesta. Ela acelera, cria cenários piores, tenta te assustar para retomar o controle. Isso não é sinal de fracasso, é sinal de que você saiu do lugar antigo. Sêneca observava que tudo aquilo que se agita perde força quando não recebe atenção contínua.
A prática estoica não é lutar contra a mente, é negar alimento a ela. Cada vez que você não entra no diálogo, você interrompe uma corrente antiga. Você percebe que o pensamento passa sozinho quando não encontra um eu que o abrace. E nesse espaço, mesmo que breve, surge algo novo, um silêncio funcional, não vazio, mas lúcido. Esse silêncio não resolve problemas, ele te devolve a capacidade de enfrentá-los sem pânico, e isso muda tudo. Praticar é perceber o tempo. Você começa a sentir como a ansiedade sempre te empurra para um futuro que ainda não existe. Sêneca insistia que o sofrimento nasce quando abandonamos o presente para viver antecipações. Na prática, isso significa voltar ao agora sem usar técnicas místicas ou frases prontas. Apenas retornar. O corpo está aqui. A respiração está aqui. O problema imaginado não está. Cada vez que você volta, algo se fortalece. Você começa a perceber que o agora é o único lugar onde a mente perde autoridade, porque ela só governa quando você corre. Ficar é um ato de coragem silenciosa, e quanto mais você fica, mais claro se torna que o medo sempre foi um exagero mental, não uma sentença real. Há um momento importante na prática em que você percebe que não precisa se sentir bem para estar livre. Isso é fundamental. A mente te enganou por anos dizendo que liberdade é ausência de desconforto. Sêneca nunca prometeu isso. Ele falava de dignidade interior, não de prazer constante. Você pode sentir tensão e ainda assim não ser escravo. Pode sentir medo e ainda assim não obedecer. Essa distinção muda sua relação com tudo. A prática não é buscar um estado perfeito, é recusar a submissão. E quando você entende isso, a cobrança interna começa a cair, porque você para de exigir de si uma calma artificial. Você passa a respeitar o processo, e isso, por si só, já reduz a ansiedade. Com o tempo, você começa a notar o custo real de obedecer pensamentos. O quanto de energia foi desperdiçada tentando controlar o incontrolável. Sêneca alertava que o maior prejuízo humano não é perder bens, mas perder tempo vivendo sob medo. Na prática, isso se revela quando você percebe o quanto se antecipava, se preocupava, se defendia de ameaças imaginárias. E agora, ao não obedecer, surge uma sensação estranha. Sobra energia. Essa energia antes era drenada pela mente. Agora ela começa a se acumular. Você se sente mais inteiro, mesmo sem explicação lógica. Isso não é entusiasmo, é estabilidade. E estabilidade é algo que a mente nunca conseguiu te dar. Outro ponto crucial da prática é parar de interpretar pensamentos como avisos importantes. A mente fala com urgência, mas raramente com verdade. Sêneca observava que o medo exagera para se justificar. Quando você vê isso em ação, começa a tratar pensamentos como ruído, não como comando. Isso não é descaso, é discernimento. Você aprende a diferenciar o que depende de você do que não depende. E essa distinção é um pilar do estoicismo. O que não depende de você não merece sua submissão emocional. Repetir isso internamente não como mantra, mas como critério de realidade, muda sua postura diante da vida. Você deixa de se curvar ao caos mental. Na prática diária surgem recaídas, dias em que você se perde novamente nos pensamentos. Isso faz parte. Sêneca não falava de perfeição, falava de constância. O erro não é cair, é se condenar por cair. Quando você observa que a recaída sem se atacar, você já não está mais no mesmo lugar de antes. A prática se fortalece nesse ponto. Você começa aqui a perceber que a autocrítica é apenas outro pensamento tentando retomar o controle. E, ao não obedecer nem a ele, você dá mais um passo. A liberdade cresce não quando tudo vai bem, mas quando você não se abandona nos momentos difíceis. Há um momento silencioso em que você percebe que a mente perdeu o trono, mas ainda fala. Isso é maturidade. Ela não desaparece, mas já não governa. Sêneca entendia a mente como ferramenta, não como senhor. Na prática, isso significa usar o pensamento quando necessário e largá-lo quando não é. Essa escolha consciente devolve dignidade interna. Você não é mais arrastado. Você decide, mesmo que a decisão seja apenas não reagir. E essa não reação é profundamente ativa. Ela protege sua energia, seu tempo e sua sanidade. Com o avanço da prática, você percebe que muitos sofrimentos antigos não tinham causa real, apenas hábito. Hábito de antecipar, de temer, de controlar. Sêneca chamava isso de treino errado da mente. Agora você começa um treino novo,
o treino da sobriedade interior, menos interpretação, menos drama, mais presença. Isso não te torna frio, te torna claro, e clareza reduz sofrimento sem esforço, porque o sofrimento nasce da confusão, não da realidade nua. Você também começa a notar que a prática muda sua relação com o tempo. A pressa diminui, a urgência mental perde força. Sêneca dizia que a vida não é curta, nós é que a desperdiçamos. Na prática, isso se revela quando você para de viver em função do depois. O agora ganha peso. E quando o agora ganha peso, a ansiedade perde espaço. Não porque você a combateu, mas porque você saiu do território onde ela domina. Outro efeito profundo da prática é perceber que você não precisa resolver tudo agora. A mente exige respostas imediatas para se sentir segura. Sêneca alertava que essa pressa é inimiga da razão. Quando você aprende a se adiar respostas mentais, algo se organiza por dentro. Problemas ficam menores, decisões ficam mais claras. A prática te ensina a esperar sem tensão. E isso é raro, porque quase ninguém sabe esperar sem sofrer. Com o tempo você começa a confiar mais na sua capacidade de lidar com o que vier. Não porque você prevê tudo, mas porque sabe que não precisa obedecer ao medo antecipado. Essa confiança não é arrogância, é sobriedade. Sêneca via isso como fortalecimento da alma. Você não se sente invencível, se sente estável, e estabilidade é o oposto da escravidão mental. A prática também revela algo desconfortável. Parte da sua identidade estava ligada ao sofrimento. Você se reconhecia na ansiedade, na preocupação, na mente acelerada. Ao soltar isso, surge um vazio inicial. Quem sou eu sem esse ruído? Sêneca entendia que abandonar hábitos antigos dói porque desmonta identidades falsas, mas esse vazio não dura. Ele é preenchido por algo mais simples: presença. E presença não grita, não exige, não acelera. Você começa a perceber que muitos pensamentos não têm utilidade prática alguma. São repetições automáticas. Na prática, você aprende a deixá-los passar sem análise. Isso libera espaço interno. Espaço que antes era ocupado por medo, agora fica aberto. E nesse espaço, você age melhor, fala menos, escolhe melhor, não por esforço, mas por clareza. Outro ponto importante é parar de discutir internamente com o passado. A mente revive erros para manter você preso. Sêneca alertava que o arrependimento excessivo é outra forma de perda de tempo. Na prática, você aprende a reconhecer o pensamento de culpa e não segui-lo, não negando o erro, mas recusando a tortura mental. Isso devolve dignidade. Você aprende, ajusta e segue, sem chicote interno. A prática também muda sua relação com o corpo. A tensão diminui porque você não está mais em guerra constante. A respiração aprofunda. O sono melhora, não porque você tentou relaxar, mas porque a mente perdeu o poder. Sêneca via o corpo como reflexo da ordem interna. Quando a alma governa, o corpo acompanha. E isso acontece sem técnicas sofisticadas. Você começa a perceber que a prática não é algo que você faz apenas quando está mal. Ela vira postura, um jeito de estar no mundo, menos reativo, mais presente, mais sóbrio. E isso se reflete nas relações. Você não reage impulsivamente, não se defende de tudo, não vive em alerta. Isso cria respeito interno, e respeito interno muda tudo. Com o tempo você entende que a liberdade não veio de controlar pensamentos, mas de parar de se identificar com eles. Sêneca nunca ensinou fuga, ensinou lucidez, e lucidez é ver o pensamento como fenômeno, não como identidade. Essa visão, quando amadurece, cria uma base sólida. Você pode até se perder por momentos, mas sabe voltar. E saber voltar é liberdade. Agora observe algo com atenção. Se essa prática começa a mudar sua relação com o medo, com o tempo e com a mente, o que mais dentro de você ainda está sendo governado automaticamente? E o que acontece quando você começa a levar essa mesma lucidez para outras áreas da sua vida? Se algo dentro de você relaxou enquanto ouvia, não foi motivação, foi lucidez. Sêneca nunca prometeu alívio emocional rápido, ele apontou para algo mais raro: autonomia interior. A prática que você acabou de ouvir não exige fé, exige honestidade consigo mesmo. Você não precisa vencer a mente, precisa parar de servi-la. Cada vez que você observa um pensamento sem segui-lo, algo essencial se reorganiza por dentro. Não é espetáculo, é dignidade silenciosa. Se este vídeo expôs algo que você já sentia, permaneça aqui. Este canal não existe para te animar, existe para te devolver o governo interno que você perdeu sem perceber.
Se essa clareza fez sentido, escreva nos comentários o que mais te escraviza hoje: o medo do futuro, a culpa do passado ou a pressão constante do tempo. Leia os comentários com calma, você vai perceber que não está sozinho e que o problema nunca foi falta de força, mas excesso de obediência mental. Inscreva-se não por hábito, mas por compromisso com a própria lucidez. Os próximos vídeos aprofundam exatamente esse ponto. Como viver sem ser arrastado pela mente, sem promessas vazias, sem espiritualidade nebulosa, sem auto-engano. Apenas clareza prática, ancorada em Sêneca e no estoicismo raiz.